Ô Cláudio, a gente acompanhou aí esse caso bárbaro aí mais recente que aconteceu em Foz do Iguaçu, né, em que um homem acabou morto aí, o atirador aí segue em estado grave, né? Esse caso aí que está sendo investigado aí desse homem que invadiu uma festa ali que teria uma temática petista, a investigação ainda em curso, né? Não dá para afirmar exatamente as causas aí do que aconteceu, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse inclusive aí que o caso é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual, né? Nós tivemos outros casos também, só para a gente citar aqui, de um empresário em 2018 que foi agredido aí por maninho do PT, em que Lula aí agradeceu, elogiou em público. Fato é, de lá para cá a violência tem aí cada vez se tornado aí mais notória no campo político, né? Influenciada aí pela intolerância eleitoral, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, Cláudio? E quais os papéis aí, principalmente dos candidatos, né? Nessa questão que inclui a violência, não só dos candidatos, acho que dá até para a gente ampliar tanto do papel da mídia também, da população no geral. Gostaria, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas eu acho que vale uma análise ampla aí sobre essa questão. Pois não. Olha, acho que primeiro o papel é o repúdio total, né, a atitudes dessa natureza, né, porque justamente o que define a democracia é que ela é uma forma pacífica de resolução de diferenças políticas, de divergências, de conflitos políticos. E quando a violência ela se torna o instrumento do jogo político, a gente não pode falar mais propriamente em democracia, ainda mais se isso se torna a forma dominante, né, de ação política, né? Não se ganha o poder no base do voto, mas se ganha o poder cortando a cabeça dos adversários, né? Que se convertem por isso mesmo não em adversários, mas em inimigos. Né? E esse episódio do Paraná, acho que é um episódio de uma imensa gravidade, porque, veja, sequer foi uma situação acidental, né? Que houve ali, digamos, um estranhamento, e aí, no fim das contas, alguém acabou se machucando nesse estranhamento. Não foi isso. Ali houve uma ação deliberada, o indivíduo saiu, voltou para o lugar, né, já tinha feito ameaças, voltou para o lugar, procurou uma pessoa determinada e disparou nela vários tiros. Né? Isso aí é alguma coisa muito diferente de uma briga circunstancial, no calor do momento ou por acidente. Ali não é acidente, né? Ali é realmente modo de ser da política. E eu creio que isso não é alguma coisa gratuita. Quando a gente adota uma retórica da violência e transforma a própria violência, inclusive do ponto de vista simbólico, no meio de se fazer política, né, na forma de se dar suas mensagens, é em boa medida inevitável que esse tipo de coisa aconteça, porque não se controla todo mundo, mas se controla a mensagem que se dá. Né? E se a mensagem que se dá vai nessa direção, estimula esse tipo de comportamento. E aí, no caso, eu acho que é inescapável, é completamente impossível a gente não responsabilizar o presidente Bolsonaro por isso que aconteceu em Foz do Iguaçu. Porque o presidente Bolsonaro tem uma retórica da violência, ele se elege, inclusive, usando como símbolo de campanha a mão que simula um revólver, ele defende o tempo todo que as pessoas sejam armadas, que elas usem das armas, supostamente, para defender a sua liberdade contra alegados governos tirânicos, né? Ou seja, a violência armada como uma forma de fazer política, isso é estimulado diretamente pelo presidente, e ele trata os seus adversários não como adversários, mas como inimigos, né? Diz que eles são o mal, tem dito esses dias recentemente que o inimigo é um inimigo interno, né? Que é o mesmo tipo de categoria de análise que era usada pelos militares durante a ditadura militar, que havia um inimigo interno, né? Até usou dessa expressão quando falou ali da morte do premier, o ex-premier japonês, o Shinzo Abe. Então, na realidade, quando a gente tem um presidente que se comporta dessa maneira, estimula a violência e faz da violência até o seu modo de ser, é muito difícil que os seus seguidores acabem não dando seguimento, consequência a isso que ele faz. Então, eu creio que o presidente é diretamente responsável por esse tipo de atitude, assim como ele é também responsável pela sua incúria, pelo seu descuido com relação, por exemplo, à questão indígena, à região amazônica, pelo assassinato do Dom Phillips e também do Bruno Pereira na Amazônia. Aqueles garimpeiros, pescadores ilegais, traficantes de droga, inclusive, não estavam ali ocupando aquele espaço à toa, estavam ocupando porque o governo deixou de ocupar
ao desmontar a fiscalização naquela área, ao deixar, inclusive, os funcionários da FUNAI ao Deus dará. E aí, claro, esse tipo de coisa acaba acontecendo.